agora é Depois de 3 dias de barco, cheguei a Santarém e de lá eu peguei um ônibus direto para Alter do Chão, que é onde eu pensava ficar até o Réveillon. Aí eu fiz aqui no albergue, conheci um pessoal e essas meninas falaram que no dia seguinte elas iam visitar o Flona, que é a Floresta Nacional do Tapajós. Aí eu decidi ir com elas. E tem 2 modos de chegar na Floresta Nacional do Tapajós. Você pode pegar um barco cuja viagem dura 1 hora, mas custa R$100, ou você pode pegar um ônibus de volta para Santarém e de lá um ônibus para a Floresta Nacional do Tapajós. E esse percurso dura umas 4, 5 horas e custa R$13 ao todo. Então, como a gente ia passar umas 2 noites por lá, a gente pegou o ônibus e foi para lá. E dura 2 horas não é porque a distância é longa não, é porque o ônibus vai parando em todo lugar. E daí assim que você chega na Flona do Tapajós, você tem que fazer um check-in na entrada. Só precisa colocar seu nome, número de identidade e entrar. Você também recebe um folheto com algumas explicações sobre o que é a Flona e como funciona e tudo mais. E na Flona tem várias comunidades e a gente decidiu ficar na comunidade de Jabaraquá, que é onde fica um dos guias mais famosos da região, que é o chamado Bata. Ele ficou famoso porque antigamente ele pegava o jacaré na mão e mostrava pro pessoal, tirar foto e tudo mais. Só que hoje em dia proibiram ele de fazer isso. Aí a estadia lá no Flona também é muito barato. Você paga R$50 por dia lá no redário, mas você tem café da manhã, almoço e jantar inclusos. E essas refeições são todas muito boas e preparadas com coisas ali da região mesmo. Como a gente chegou um pouco tarde lá, por volta das 2, 3 horas da tarde, a gente almoçou e a gente foi direto pro Igarapé que tem ali perto. Você só precisa seguir uma trilha por uns 10, 15 minutos você chega ao Igarapé. Pra quem não sabe, o Igarapé é um braço de um rio que é bem raso. E nesse dia tava fazendo muito calor, só que a água do Igarapé ela é geladinha. Também tinham muitas vitórias régias pequenas, tinham vários peixinhos também. E basicamente o que a gente fez nesse dia foi nadar e conversar por ali mesmo. A gente também pegou um dos barcos que estavam por lá e tentamos dar uma volta pelo Igarapé. A gente até que conseguiu se mover um pouco por aquelas Vitórias Régias, porque é meio complicado você remar nas Vitórias Régias, e a gente acabou espalhando as Vitórias Régias por todo lugar. E daí que depois de um tempo a gente parou e voltou pra água. Mas daí o Bata, que era o nosso guia, ele pegou a gente e levou pro rio Tapajós, que é ali perto. E fica tipo uma praia de rio com areia branquinha, o rio do lado e o Igarapé do outro lado. E também a floresta bem bonita ali naquele horizonte, fica uma coisa muito irada. Queimada por dentro, são meus os dentes na hora do soco, é minha fome na lata. Outra coisa importante de se dizer é que nessas praias daqui tem muita arraia. E por falar em arraia, uma das meninas, que era uma gringa espanhola que estava com a gente, ela foi picada uns 2 dias antes por uma arraia. E a arraia é venenosa e pode até matar. Só que a picada que ela levou foi meio de raspão, ela se sentiu mal no começo, mas deu para tratar rapidinho no hospital e aí tá tudo bem. E ali naquela praia do rio Tapajós a gente viu um pôr do sol muito bonito. E depois disso a gente pegou o barquinho e voltou pelo Igarapé. Uma coisa muito interessante é que as flores que estão nas Vitórias Régias, elas só se abrem à noite. Então, de noite, a gente podia ver elas se abrindo. E a gente foi cheirar e é um cheiro muito forte que essas flores têm. E eu tava falando para as meninas que, para mim, aquele dia já tinha valido a ida até lá, porque a paisagem era muito bonita lá na Flona do Tapajós. Aí isso foi no dia 24 de dezembro, que era a véspera de Natal. Então, lá na comunidade, eles estavam tendo uma festinha que era muito tecnobrega, você pagava R$5 a entrada. No começo não tinha ninguém, o pessoal tava tímido, mas aí depois a noite foi passando, a galera começou a se animar, começou a dançar e a gente voltou pra casa tipo umas 3 horas da madrugada. Não é que a festa tava boa, mas a gente deu um jeito ali de se animar, né? E no dia seguinte, durante o café da manhã, apareceu uma família de macacos. Eram 5 macacos bugio e eles estavam em cima das árvores, fazendo muito barulho e também lá de cima eles começaram a fazer xixi e fazer cocô. E era só aquela chuvinha e aqueles meteoros caindo. E também apareceram 2 papagaios por lá que estavam muito bonitos. A minha visão
é meu reflexo no ar. Daí a gente voltou pro Iguarapé, voltou para almoçar e depois do almoço a gente foi fazer um tour que era uma caminhada com o Bata pela floresta. Essa caminhada durou umas 4 horas e custou só R$20 para cada pessoa, que no total dava R$120. E é bom fazer isso com o Bata porque ele passou muito tempo na floresta. Meio que o trabalho dele era ali na floresta quando ele era criança, porque ele ia às segundas-feiras e ficava até sexta-feira no meio da floresta, caçando e colhendo fruta e tudo mais. E daí ele voltava no final de semana com aqueles produtos que ele tinha pego. Então ele dormia mesmo na floresta e ele conhecia aquilo ali como a palma da mão dele. E ele estava mostrando a gente os tipos diferentes de árvore, para que elas serviam, para que elas não serviam, o que dava para fazer com cipós, o que dava para fazer com as folhas, o que dava para fazer com as raízes. Tem remédio para dor de estômago, remédio para dor de cabeça, remédio para ferida, remédio para o fígado, uma infinidade de remédios naturais que ele estava mostrando pra gente. Ele também mostrou umas palmeiras que o pessoal usava para fazer o teto da casa, né, as folhas. E era muito legal que tinha tipo o tronco da palmeira e ele balançava e as folhas saíam. E ele mostrou como é que se faz para fazer daquilo um teto de uma casa. Também tinha muitos buracos no chão, tipo do tamanho de uma mão, que quando você cutucava lá dentro saía uma aranha gigante, uma aranha macaco que ele falou. Ele mostrou também um cipó que dá para fazer um cigarro, que ele trouxe, a gente provou e era bom. Só que também ele mostrou também outras formigas que são bem pequenas e essas não mordem. E o que os índios faziam é que eles colocavam a mão na toca das formigas e deixavam as formigas subir na mão deles e depois eles esfregavam essas formigas no corpo e isso servia de repelente natural contra os insetos. Só que isso, quando você cheirava, era um cheiro muito bom, muito melhor que os repelentes químicos que a gente tem hoje em dia. E a gente viu muitas árvores gigantescas que deviam ter centenas de anos, uns 20, 30 metros de altura, só que a árvore mais famosa lá, especial, é uma árvore, se eu não me engano, é de cedro, que tem um tronco enorme. Aí lá nessa árvore você para, tira umas fotos, descansa um pouco, depois segue viagem. E o Bata foi contando pra gente as experiências que ele teve na floresta. E pelo que ele falava, ele acreditava muito na Curupira. Curupira é a lenda indígena, né, que esse ser tem os pés para trás, isso para que ninguém possa seguir ela, porque ela tá andando para frente, só que as pegadas estão para trás, e ela é tipo a protetora da mata. Então ele dizia que à noite, quando ele estava dormindo e algum animal perigoso se aproximava dele, tipo uma onça, uma cobra, coisa do tipo, ele ouvia um chamado, e esse chamado ele atribuía à Curupira. E parece que ele estava falando sério mesmo, então beleza, né? E ele também já trabalhou como seringueiro, né, na época da borracha. E lá no terreno dele tem várias seringueiras, então ele pegou as ferramentas que se usa para cortar a seringueira e para colocar o látex e mostrou como é que se fazia antigamente, porque hoje em dia ele disse que isso não dá dinheiro. E essas 2 noites que a gente passou na Flona do Tapajós foram muito iradas e eu acho que 2 noites é um tempo válido para você ficar lá. É meu reflexo no aço da barba. Isso aí, galera, se vocês gostaram desse vídeo, curte e compartilha. Coloca aqui nos comentários o que você tá achando do canal e dos vídeos, se você tem alguma dica ou se você tem alguma pergunta, que daí eu posso usar esses comentários para melhorar o canal. Me segue no Instagram se você quiser acompanhar essa viagem ainda mais ao vivo. E nosso próximo destino é Alter do Chão, a praia de rio mais bonita do Brasil. Vamos lá! Chovesse muito, eu passasse assim, como tá chovendo direto pela parte da manhã, fez dia todinho, não ia ter corte de seringa, então era dias perdidos, então tinha que pescar, ir no mato. Deu para ganhar um dinheiro bom aqui com a seringa? Não, nunca foi um dinheiro bom, mas era um único jeito de sobreviver. Era bom para quem comprava de vocês. É. Então era um único jeito de sobreviver, era a seringa, que tinha gente, tinha os atravessadores que passavam comprando, latex.